Bom, começando a apresentação aqui do nosso trabalho, então, nosso trabalho é a análise do modelo de Vision Transform para classificação de doenças em plantas. Aqui a gente tem os autores do trabalho e eu sou o José Ayrton, vou estar apresentando aqui o trabalho. Então, a descrição geral é o trabalho, a proposta é a gente estar pegando ali várias plantas, várias imagens de plantas, né, das folhas das plantas, e definir qual que é a planta e qual que é a doença que aquela planta tem. Então a gente parte ali de um dataset que tem essas folhas, a gente vai ter as classes ali de cada planta, cada doença, ou então se a planta está saudável, e a ideia é esse desafio multiclasse de definir a planta e a doença, né, ou se não tem doença, né. Então essa aí é a proposta da solução ali, a problemática que a gente quer resolver. Então, a gente vai estar fazendo um modelo ali de Vision Transformer e um modelo de CNN comum para poder estar levantando uma comparação ali com um modelo de CNN comum, vendo os resultados ao final. Conceitos fundamentais, então, o Vision Transformer. Aqui tem a referência para o artigo, né, que foi postado ali o Vision Transformer pela primeira vez. Aqui a gente tem uma ideia central do funcionamento dele, então vou passar aqui um pouquinho por alto a ideia, né, do Vision Transform, essa imagem aqui inclusive também está no artigo. A ideia basicamente seria a gente estar pegando ali uma imagem, dividindo em vários pedacinhos, né, vários patches, digamos assim, que é a palavra que é utilizada, e cada patch desse vai ser parte ali da nossa entrada, porque a gente vai estar ajustando eles, a gente vai estar achatando eles, vai fazer o achatamento deles, vai concatenar os canais, né, os canais RGB, e depois a gente vai estar passando isso aí, vai colocar um position embedding, da mesma forma que a gente faz nos transformers comum, que a gente também precisa do position embedding, a gente vai precisar aqui para a imagem, e passa isso para um transformer encoder, né. O transformer encoder, basicamente o mesmo transformer encoder do artigo de Attention is all you need, e aqui a gente tem a ideia aqui dele, né, então a camada de normalização, multi-head attention, essa multi-head é self-attention, né, ela vai estar avaliando ali, eh, vai estar avaliando então a importância das coisas na imagem, então as bordas, etc. Uma camada de normalização e uma camada de multilayer perceptron. Ao final a gente tem uma camada de multilayer perceptron head que ela vai ter uma softmax no fim e vai falar qual que é a classe ali daquela nossa imagem. Então é isso que a gente vai estar utilizando, principalmente ali passando o conceito do Vision Transformer. Então, começando aqui o nosso código, né, aqui a gente importa as bibliotecas que a gente vai estar precisando, então TensorFlow, TensorFlow Dataset, Transform para a gente pegar ali o, o Vision Transformer e algumas outras aí que são mais utilitárias. O Mixed Precision Training, isso aqui foi só uma pequena estratégia que a gente estava utilizando para otimizar as nossas execuções, ficar um pouquinho mais rápido. Os hiperparâmetros, a gente definiu ali o batch size do, dessa parte do Vision Transformer como 4, batch size da CNN como 32, o image size, né, que vai ser o tamanho da imagem, 224, o tamanho das imagens. As épocas, aqui a gente tem a época que a gente está chamando aqui de TL e FT, no caso, essas épocas combinadas aqui vão ser as épocas do Vision Transformer, e as épocas da CNN vão ser 5, então 5 para cada, e a gente faz um comparativo no final. A taxa de aprendizagem, então, vale só citar que a taxa de aprendizagem desse FT é uma taxa um pouco menor, por causa que ele diz respeito ao momento em que a gente está ajustando todos os pesos do modelo do Vision Transformer. Então a gente vai ter duas etapas para o modelo do Vision Transformer. Uma em que a gente está ajustando só a parte da classificação, então a gente ajusta só uma parte, ali, só os pesos de uma parte do nosso modelo de Vision Transformer, e a gente vai ter uma outra etapa em que a gente ajusta todos os pesos, né? A gente faz o fine tuning ali de todos os pesos do modelo. E aí quando for essa etapa, a gente usa uma taxa de aprendizagem menor. Então, aqui a gente carrega os nossos dados, a gente pegou desse dataset, a gente pega ali 80% dos dados para treino, 20% para teste, e aqui a gente vai plotar como que está distribuído os nossos dados. Então aqui a gente tem cada classe e quantas imagens tem para cada classe dessas nos dados de treino, e a mesma coisa para os dados de teste. Então, uma amostra aqui dos dados, aqui são as imagens que a gente vai estar utilizando, né, que a gente vai estar processando, são imagens das folhas, e aí cada folha aqui a gente tem a classe, então aqui, por exemplo, uma folha de maçã que é saudável, uma folha que tem essas manchinhas aqui, porque ela é uma folha que tem alguma doença, e essas são as imagens. Agora, o pré-processamento do Vision Transformer, então a gente converte os pixels de 255 ali, que é modelo RGB, para -1 em 1, redimensiona as imagens e ajusta ali
o formato ali dos canais, né. Então, no caso a gente tem a altura, largura e canal, e o Hugging Face e o Vision Transform espera num formato diferente, a gente ajusta isso, prepara os nossos dados de treino aqui, né, e de teste, então faz o embaralhamento, etc. Faz um pré-processamento aqui da CNN também, essa parte aqui, a gente vai estar redimensionando também as imagens, vai estar adicionando ali aquela normalização para 0 e 1, né, nas imagens, e o canal a gente manteve, né, não teve essa necessidade de trocar. Aqui também a gente tem um embaralhamento e organiza nossos dados de treino e de teste. A construção do modelo, então o Vision Transformer, a gente está utilizando esse aqui, né, VIT Base Patch 16 224, que é esse modelo pré-treinado. Esse modelo ele já tem aqui, né, esse patch 16 significa que ele divide a imagem em pedacinhos, né, como eu tinha mostrado, de 16 por 16, né, esses são os patches, e 224 é o tamanho da entrada, né, são uma imagem de 224 ali de tamanho de entrada. Aqui tem a referência para o modelo ali. E, bom, backbone congelado versus treinável, né? Isso aqui é uma parte que é importante a gente se atentar, que quando a gente tem esse model.vit.trainable, false or true, a gente está falando aqui que quando ele for false, a gente não vai estar ajustando todos os pesos do modelo, a gente vai estar ajustando só uma parte ali final de classificação desse nosso modelo aí de Vision Transformer. Quando a gente coloca esse trainable como true, a gente vai estar fazendo o ajuste de todos os pesos. Então a gente chamou essa parte aqui de transfer learning, no caso, né, e a outra a gente chamou de fine tuning, porque seria um fine tuning geral, e não que o transfer learning também não seja, que o fine tuning não seja, né, uma transferência de aprendizagem, mas aí a gente só dividiu assim. E aí a gente vai usar a estratégia de fazer um pouco de cada. Então a gente usa três épocas para o transfer learning e duas épocas para o fine tuning geral. Então aqui a gente tem a construção do nosso modelo, a gente está pegando ali, construção e compilação do modelo de rede convolucional. Então aqui a gente já gera e treina ele, né? Então, aqui a gente tem aqui as camadas de convolução, de pooling, e faz a compilação e treina esse nosso modelo de CNN. Aqui tem as épocas dele e conforme ele vai melhorando, né, a gente vai passar um gráfico no final. Aqui a gente tem a primeira fase, então, do Vision Transformer, que vai ser essa parte aqui que a gente chama de Transfer Learning, que a gente congela tudo e vai ajustar só os pesos ali da parte final de classificação. Então, aqui, né, aqui é o Freeze Backbone True, e faz esses ajustes, né. E aí aqui a gente queria mostrar essa parte em que, a gente começa ali com uma acurácia de 95 e já sai com uma acurácia de 98, né. Então, eh, já melhora bastante. E aqui a gente vai para a segunda fase, que é a parte do fine tuning, que a gente faz esse fine tuning em todos os pesos, então a gente ajusta todos os pesos. A gente vai fazer mais 2 épocas no nosso modelo com aquele trainable true, né. E aí que a gente passa por mais 2 épocas em que a gente sai ali no nossa acurácia ali de 98 mais ou menos, e a gente chega numa acurácia bem melhor ali de 99,20, 99,27, né. Eh a visualização e análise dos resultados, aqui a gente bota um gráfico para a gente ver como que ficou isso no final então. A gente tem aqui a rede convolucional ela melhora bastante do começo até o fim, ela começa bem mal aqui, mas nos dados de validação ela tem alguns resultados, né, um pouco destoantes, então nos dados de validação um pouco, flutua um pouco, né, os resultados. E enquanto isso o Vision Transformer ele mantém um pouco ele mantém mais consistente ali quando a gente olha para os dados de validação e teste, e treino no caso. E aí uma coisa que eu queria pontuar é essa questão de que aqui, né, ele melhorou bastante quando a gente estava fazendo a melhoria ali só da parte do classificador. Então só no classificador a gente já teve resultados bem melhores do que a gente já teve resultados melhores, né, e a gente melhorou ainda mais quando a gente fez ali o ajuste em todos os pesos. Mas o ajuste em todos os pesos acaba sendo muito custoso, porque demora mais a ajustar todos os pesos, então é uma estratégia interessante a gente ajustar ali só um pouco. Então foi uma coisa que a gente percebeu ao longo do trabalho, né. Essa linha verde aqui, ela separa, né, então a parte que a gente tem aqui das as primeiras épocas que a gente faz aquele ajuste só em alguns pesos, e aqui é a parte que a gente ajusta todos os pesos. Bom, e tudo isso que eu comentei foram as conclusões que a gente tirou aqui do trabalho, né, sobre essa análise, estão todas descritas aqui.
E, por fim, a gente tem aqui a parte de salvar o nosso modelo e como que pode ser utilizado o nosso modelo aí em outros momentos, né? Como que pode estar sendo para utilizar. Então, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.